Primeiramente, boa tarde. Vamos dar início à nossa 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itajubá. Peço à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras mirins presentes. Ana Caroline Vilas Boas Borges. Presente. Caio Pereira Marins. Presente. Felipe Júnior Alves da Silva. Presente. Gabriela Delguarcio Mendes. Presente. Giovana Caroline de Almeida Silva. Helena Faria Braga. Henrique Luz Goulart. Presente. Catielen de Souza Oliveira. Mariana Paiva Leal. Presente. Marina Barbosa dos Santos. Presente. Matheus Henrique Moraes Chaves. Presente. Paulo Henrique Ramos Félix. Presente. Pedro Henrique Ferreira. Presente. Pedro Henrique Gonçalves. Presente. Sara Maia da Silva. Presente. Sara Dias da Silva Lucas. Presente. Com o intuito de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e a escola, permitindo ao aluno compreender o papel do Legislativo itajubense e, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da última reunião. Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Mirim Municipal de Itajubá, Legislatura 2019. Aos 18 dias do mês de setembro de 2019, às 16 horas, na Escola do Legislativo Professor Heraides Rabelo, realizou-se a 9ª Sessão Ordinária do Projeto Câmara Mirim, Legislatura 2019, com a presença dos senhores vereadores mirins, Ana Caroline Vilas Boas Borges, Caio Pereira Marins, Felipe Júnior Alves da Silva, Giovana Caroline de Almeida Silva, Helena Faria Braga, Henrique Luz Goulart, João Lucas Costa Xavier, Catielen de Souza Oliveira, Mariana Paiva Leal, Matheus Henrique Moraes Chaves, Paulo Henrique Ramo Félix, Pedro Henrique Ferreira, Pedro Henrique Gonçalves e Sara Dias da Silva Lucas. Foi registrada a ausência das vereadoras mirins, Gabriela Delguarcio Mendes, Marina Barbosa dos Santos e Sara Maia da Silva. O primeiro vice-presidente em exercício, Matheus Henrique Moraes Chaves, verificando haver número regimental de presentes, declarou aberta a sessão, cumprimentando os vereadores mirins e demais pessoas presentes. Em seguida, o primeiro vice-presidente em exercício solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária e, em seguida, a colocou em discussão, em votação, sendo a mesma aprovada por todos os presentes. Em seguida, o primeiro vice-presidente em exercício passou a palavra para o diretor do Legislativo, senhor Luiz Gonzaga Costa, que trabalhou sobre a formulação de emendas à proposta de projeto de lei que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá e da outra providências. Em seguida, o primeiro vice-presidente em exercício, verificando que não havia nenhum vereador a fazer uso da palavra e nada mais a ser tratado, agradeceu a presença de todos. Em seguida, declarou encerrada a sessão, deixando a próxima sessão ordinária do Projeto Câmara Mirim, marcada para o dia 11 de outubro de 2019, às 16 horas, solicitando que tudo se lavrasse em ata. Eu, Gabriela Delguarcio Mendes, primeira secretária, adjutei e também assino. Itajubá, 18 dias do mês de setembro de 2019. A presente ata está em discussão. A presente ata está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a presente ata.
Neste momento, convido a vereadora mirim Mariana Leal e o vereador mirim Paulo Ramos Félix para acompanhar a suplente de vereadora mirim Laura Gomes Valente até a tribuna desta casa, onde, de mão direita estendida, fará o juramento e tomará posse como vereadora mirim nesta legislatura de 2019. Prometo respeitar e desempenhar responsavelmente o mandato a mim conferido e assim contribuir para a minha formação e minha cidadania e engrandecimento deste município. No uso de minhas atribuições como presidente da Câmara Mirim, declaro Laura Gomes Valente empossada no cargo de vereadora mirim para a gestão do presente ano. Uma salva de palmas. Dando as boas-vindas à nova vereadora mirim, Laura Gomes Valente. E, com a perda do mandato do ex-vereador mirim, João Lucas da Costa Xavier, que ocupava o cargo de segundo secretário da mesa diretora, iniciaremos neste momento a eleição do seu substituto. A votação será realizada em cédula própria. Convido a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores mirins presentes para que iniciem o processo de eleição. Ana Caroline Vilas Boas Borges. Caio Pereira Marins. Felipe Júnior Alves da Silva. Gabriela Delguercio Mendes.
Giovana Caroline de Almeida Silva. Helena Faria Braga. Pessoal, lembrando que quem já faz parte da mesa diretora não pode ser votado, tá? É só entre vocês. Henrique Luz Goulart. Catiele de Souza Oliveira. Laura Gomes Valente. Mariana Paiva Leal. Marina Barbosa dos Santos. Matheus Henrique Moraes Chaves. Paulo Henrique Ramos Félix.
Pedro Henrique Ferreira. Pedro Henrique Gonçalves. Sara Maia da Silva. Sara Dias da Silva Lucas. Convido 2 vereadores mirins para que possam acompanhar o processo de apuração dos votos. Vereadora Ana Caroline e Mariana Leal. Pedro Henrique Gonçalves votou em Pedro Henrique Gonçalves. Sara Maia da Silva votou em Sara Dias da Silva Lucas.
Sara Dias da Silva Lucas votou em Sara Dias da Silva Lucas. Mariana Barbosa dos Santos votou em Helena Faria Braga. Gabriela Delgerso Mendes votou em Helena Faria Braga. Mariana Paiva Leal votou em Helena Faria Braga. Paula Henrique Ramos Félix votou em Helena Faria Braga. Pedro Henrique Ferreira votou em Helena Faria Braga. Henrique Luz Goulart votou em Sara Dias da Silva Lucas. Laura Gomes Valente votou em Sara Dias da Silva Lucas. Felipe Júnior Alves da Silva votou em Helena Faria Braga. Helena Faria Braga votou em Helena Faria Braga. Ana Carolines Vilas Boas Borges votou em Helena Faria Braga. Matheus Henrique Moraes Chaves votou em Sara Dias da Silva Lucas. Caio Pereira Martins votou em Helena Faria Braga. Declaro assim eleito a vereadora mirim Helena Faria Braga para ocupar o cargo do segundo secretário da mesa diretora. Sim. Totalizando, então, Pedro Henrique Gonçalves ficou com 1 voto, Sara Dias da Silva Lucas ficou com 5 votos e Helena Faria Braga ficou com 9 votos. Pergunto à eleita se ela aceita o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara Mirim, legislatura 2019. Aceito. Então, seja bem-vinda à mesa diretora da Câmara Mirim. Agora, passo a palavra para o diretor legislativo da Câmara Municipal de Itajubá, o senhor Luiz Gonzaga Costa, que irá conduzir este momento do processo de votação das emendas à proposta de projeto de lei que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá e dá outras providências. Boa tarde, né, a todos e a todas. Parabéns, Helena, aí, né, na mesa diretora agora. Parabéns à presidente e a todos os vereadores mirins aí, por esse momento democrático, né, que vocês fizeram tão bem aí, nessa eleição, já quase no fim do mandato, mas mostrou aí a democracia, né, que vocês escolheram, ninguém interferiu, vocês escolheram quem realmente vocês desejaram e correu maravilhosamente bem, né? A gente já começa a notar aí, na 10ª sessão ordinária da Câmara Mirim, a evolução dos trabalhos, né? A evolução dos trabalhos aí da primeira reunião até hoje,
que praticamente nós estávamos, eu, o Rodrigo, lá sentado ali, só observando o trabalho de vocês. E parabéns mesmo, vocês estão indo muito bem, tá bom? Então, nós temos aqui o projeto que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias, no município de Itajubá. Essa é uma proposta dos vereadores virinhos. Vereador Renato, seja bem-vindo, né? Vereador Renato, gente, está dando prazer de assistir a reunião hoje aí, eu acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez, e já vai assistir aí vocês votando, né? Um projeto de lei, né? Na verdade, hoje vocês vão votar emendas, né? Então, esse projeto de lei é o primeiro projeto de vocês, esse projeto que cria o Festival de Pipas e Papagaios aqui no município. Ele foi apresentado, né, trabalhado assim, e vocês, alguns vereadores mirins, apresentaram, então, viu, Laura, que é a primeira vez, apresentaram algumas emendas. O que é emendas? É proposta de modificação dos artigos, né? Então, nós temos, parece que 8 ou 9 artigos no projeto, e temos aí umas 6 emendas modificando alguns artigos. Se essas emendas forem aprovadas, logicamente, essa nova redação proposta aí por alguns vereadores tomará lugar da existente hoje. E aí, a semana que vem, nós vamos votar o projeto, já com as emendas, tá? Então, as emendas vão ser apresentadas, a presidente que vai conduzir, não vai ser eu, tá? É a presidente que vai conduzir a votação, e ela vai ocorrer da seguinte maneira, só para vocês, é a primeira vez, para vocês entenderem como é que funciona. Nós chamamos esse momento de ordem do dia, né? É um momento de votação. Aquelas emendas, da 1 até o número 6, vai ser colocado uma a uma em votação. Votação simbólica. O que é votação simbólica? Você não precisa falar sim ou não, você só se manifesta permanecendo como está ou não. A presidente vai dizer assim, os que forem favoráveis à emenda, permaneçam como estão. Logicamente, se você está sentado, né, você permanece sentado, você está dizendo que aprova a emenda, dizendo sim para ela. Se você não concordar, você levanta. Certo? Eu não concordo com essa emenda, vou votar contra. Levanta. Não tem problema nenhum. Quem é dono do voto são vocês. Entendeu? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, a presidente vai colocar em votação, primeiro em discussão. Quando a presidente colocar em discussão a emenda, normalmente o autor da emenda ou os autores falam primeiro, né? Vai dar a devida explicação. É como se eu tivesse tentando eu estou usando da palavra em primeiro lugar, o autor, para justificar que essa emenda é boa, que merece ser aprovada, digamos assim. Então, é isso que os autores vão fazer. Assim que ela colocar em discussão, os autores levantam não, permaneçam como estão e falam assim, olha, minha emenda tal, a proposta é essa, que a redação torne dessa maneira, tal. Aí fala como quiser a emenda sua. Como se diz, tem que fazer trocadilhos aqui, estão vendendo peixe, tá? Vocês têm que saber vender o peixe. Então, como se diz, vocês explicam a emenda do jeito que vocês acharem melhor explicar. Porque pode correr o risco se alguém não querer votar contra. Tá? A maioria vence. Se tiver a maioria de vocês votar a favor, permanecer como estão, aquela emenda estará aprovada. Isso a presidente vai fazer na hora. Bom, esse processo é o processo igualzinho que acontece aqui na Câmara Municipal. Tá? É igualzinho. Então, vocês estão usando o direito do voto. Vocês foram eleitos para isso, para votar. Então, vocês estão usando esse momento de votação para dizer sim ou não à proposta das vereadoras, as emendas. Perfeito? Então, nós vamos iniciar esse processo de votação. Qualquer dúvida, a presidente pode interromper, me chamar, que a gente vai esclarecendo. Beleza? Então, vamos iniciar agora a ordem do dia. Emenda 1. Altera a redação dos artigos 2º e 3º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias do município de Itajubá, e dá outras providências.
Autores, vereadoras mirins, Helena Faria Braga e Sara Maia da Silva. A nossa emenda, quando a gente pensou nela, a gente queria, porque a gente achou que a antiga estava muito aberta em relação ao público que ia participar. A gente tentou dar uma fechada, porque na antiga está falando que poderão participar do Festival Municipal de Pipas, Papagaios e Raias estudantes de escolas públicas ou privadas e ou pessoas que tiverem interesse no mesmo e estejam de acordo cientes dessa lei. Na nossa emenda, a gente colocou o quê? O festival será realizado no recinto do Parque da Cidade, nos dias e horários definidos por uma comissão organizadora do evento, estará aberto a crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes e adultos. A gente não quis estipular uma idade máxima, desde que tenham realizado uma pré-inscrição antes. A justificativa é dar uma nova redação aos artigos 2º e 3º, proporcionando um melhor entendimento quanto ao local da realização do evento, bem como a faixa etária dos participantes. A emenda está em discussão. E agora em votação. Os que forem favoráveis à presente emenda permaneçam como estão. A emenda, então, está aprovada por 14 votos. Emenda 2. Altera a redação do artigo 5º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá e dá outras providências. Autores, vereadora mirim Helena Faria Braga e vereador mirim Matheus Henrique Moraes Chaves. Nessa emenda, a gente quis tentar aproximar as idades das pessoas que estão que vão participar. Então, se a gente limitou para 6 anos de idade, a gente queria colocar, então, ao invés de estar como antes, que estava mais aberto, estava a partir de 8 a 14 anos, e depois abria para 19 a 30. A gente fechou para os participantes do Festival Municipal serão julgados por uma comissão organizadora de 3 ou 5 pessoas, preferencialmente com conhecimento na arte de confeccionar pipas, papagaios e raias, de acordo com as seguintes modalidades. A primeira, infantil, crianças de idade de 6 a 11 anos, jovens com idade de 12 a 17, e adultos, já que a gente acha que vai ter menos pessoas interessadas na recreação adulta, acho que quanto mais aberto deixar, mais gente tem chance de atrair. Então, a gente colocou a partir dos 18 anos mesmo, sem limitar entre 19 e 30. A justificativa é adequar a faixa etária dos participantes. Coloco a presente emenda em discussão. Agora em votação, os que forem favoráveis à presente emenda permaneçam como estão. A emenda está aprovada por 14 votos. Emenda 3. Altera a redação do artigo 6º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá e dá outras providências. Autores, vereadores mirins Paulo Henrique Ramos Félix, Felipe Júnior Alves da Silva e Pedro Henrique Gonçalves. No artigo 6º, ele fala sobre os critérios de avaliamento o julgamento, no caso, né? Na nossa intenção, como mudamos o contexto, foi colocar os critérios mais definidos, porque no original, eles falaram que o primeiro critério era menor e a maior, o segundo, a engenhosidade e a beleza, e o terceiro, a criatividade. No caso, a gente achou que estava muito... Tipo, a criatividade se juntava com outro critério. Nisso, a gente quis colocar uma coisa mais bem definida. E tirar aquilo que não era muito útil, como a estrutura da pipa, no caso. Aí nós colocamos aqui, que colocamos 3 critérios ainda, sendo o primeiro o tamanho, no caso a maior e a menor, o segundo a engenhosidade e a beleza, no caso o trabalho, os detalhes e a criatividade, e o terceiro a performance, no caso as manobras em ar e outros derivados da prática. Então, a nossa intenção foi realmente colocar uma coisa mais bem definida e que não se interligasse em 2 critérios.
No caso, a nossa justificativa foi que, para ficar uma coisa mais bem delimitada, para que não houvesse nenhuma complicação e que houvesse uma coisa bem feita, assim. Coloco agora a presente emenda em discussão. Agora em votação, os que forem favoráveis à presente emenda permaneçam como estão. A emenda está aprovada por 14 votos. Emenda 4. Altera a redação do artigo 7º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias do município de Itajubá, e dá outras providências. Autores: vereador mirim Paulo Henrique Ramos Félix e vereadora mirim Helena Faria Braga. O artigo 7º, ele fala sobre a inscrição, no caso, o que seria necessário para realizar ela. No original, fala aqui, ó, no ato da inscrição, o concorrente deverá apresentar 1 quilo de alimento não perecível, xerox do RG, CPF e comprovante de residência, nos casos de menores de idade, autorização dos pais ou responsáveis. Quando a gente mudou, a gente não achou que seria muito útil ter os documentos. Isso, os documentos no caso. Porque iria ter complicaria, de certa forma, a inscrição. Isso, a gente também mudou aqui, ó. Artigo 7º. A inscrição poderá ser realizada de forma online ou presencial e deverá ser realizada com antecedência de até 1 semana, sendo necessária a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Parágrafo 1º. A doação dos alimentos não perecíveis se dará no ato da inscrição presencial ou na data do festival, quando se tratar de inscrição online. Parágrafo 2º. O município informará com antecedência de 15 dias os locais para inscrição presencial e recebimento dos alimentos doados. A nossa intenção, no caso, foi que colocar a inscrição de uma forma mais abrangente, né, no caso, a online e a presencial, para o que estiver disponível para os diversos tipos de pessoas, a situação, assim, digamos, financeira, né? Às vezes a pessoa não tem acesso à internet. E com a justificativa de regulamentar a forma de inscrição e o recebimento dos alimentos. Coloco a presente emenda em discussão. E agora em votação, os que forem favoráveis à presente emenda permaneçam como estão. Passo a palavra ao vereador mirim Pedro Henrique Gonçalves. Bom, a emenda ela ficou muito boa, mas assim, eu acho que a melhor maneira seria fazer a inscrição na hora do que fazer online antes. Então, eu voto não. Presidente, estou só interrompendo, que eu achei a atitude do Pedro aí, votar contra o direito dele, como ele fez, né? Mas ele fez uma coisa a mais aí que eu não tinha explicado. Ele fez a justificativa do voto dele. Que logo em seguida, que é desse jeito mesmo, depois que vota que faz a justificativa. E ele fez direitinho, depois que ele votou contra, ele achou por bem justificar o voto dele. Isso viu, Pedro, realmente é desta forma mesmo que acontece, né? Regimentalmente, na Câmara Municipal, os vereadores que queiram justificar o voto, depois da votação, justificam o voto. E ele não pode ser feito depois que encerrar a votação, entendeu? Se encerrou o processo, aí não pode mais, mas nesse momento que você fez, está certinho e legal, está indo muito bem, parabéns para vocês aí, pode continuar. E quando ela coloca em discussão, depois que o autor fala, vocês podem também se manifestar se quiser, tá? Pode se manifestar para concordar, para discordar, como quiserem. Fique à vontade, não precisa ser só o autor, não. Tá bom? A emenda está aprovada por 13 votos. E 1 voto contrário do vereador Pedro Henrique Gonçalves. Emenda 5.
altera a redação do artigo 8º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá, e dá outras providências. Autores: vereador Mirim João Lucas Xavier. Gente, só para explicar, o João Lucas, né, é o que deixou a Câmara Mirim, mas ele, quando ele era vereador, enquanto vereador ele apresentou a emenda, então a emenda permanece da mesma forma, mesmo que ele não está mais aqui com a gente, mas a emenda tem que ser votada da mesma forma, ok? Dá para ver que o João Lucas ele tentou proibir os concorrentes de utilizarem materiais não permitidos na prática de soltar pipas, papagaios ou raias. No evento não será permitido o uso de cerol, linha de nylon ou qualquer outro material cortante. Parágrafo único. As pessoas participantes do festival que estiverem usando algum dos materiais escritos no caput desse artigo ou materiais cortantes serão desclassificadas. Qual é a alteração que fizeram? Qual que foi a alteração para a lei original daí? Porque já não tinha isso na lei original? Como deu para perceber, o ex-vereador Mirim João Lucas Xavier, ele manteve o artigo, só que acrescentou a informação de proibir certos materiais. Coloque, então, a presente emenda em discussão. Coloca a presente emenda em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. A emenda está aprovada por 14 votos. Emenda 6. Altera a redação do artigo 9º do projeto de lei número 1/2019, que cria o Festival de Pipas, Papagaios e Raias no município de Itajubá e dá outras providências. Autora, vereadora Mirim Sara Dias da Silva Lucas. Bom, o meu artigo, a minha emenda, ela cria o artigo 9º, que tem como objetivo divulgar o evento com antecedência mínima necessária, de forma a alcançar o público-alvo, pois creio eu que nenhum evento sem divulgação consiga atrair grande quantidade de público, e além disso, no nosso projeto de lei não tínhamos nenhum artigo falando sobre a divulgação do evento. Coloco a presente emenda em discussão. Agora coloco-a em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. A emenda está aprovada por 14 votos. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, damos como encerrados os trabalhos dessa reunião. Deixo marcada a próxima sessão ordinária para o dia 25 de outubro de 2019, às 4 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá. E agradeço a presença do vereador Renato Moraes. Muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui na nossa reunião. É isso. Muito obrigada, gente. Gente, beleza, viu? Parabéns para vocês aí, tá? Então, as emendas foram todas aprovadas, né? A gente vai incorporar esse novo texto já aprovado no projeto. Semana, que dia que você falou aí, da reunião? Dia 25 de outubro, então, aqui nesse plenário, nós vamos votar agora o projeto, com esse novo texto incorporado, né? Aí eu vou
incorporar esse texto lá e colocar no WhatsApp, para que vocês estudem direitinho, porque aí na votação do projeto seria interessante que todo mundo falasse um pouco, né? Fizesse umas considerações a respeito do projeto, já com essas emendas modificadas, né? Mas foi muito bom, tá certo? Muito obrigado a vocês.